Boa tarde, tudo bem, colegas? Boa Tá bom. tarde, tudo bom? Tudo bem. Então, hoje, pessoal, eu trouxe aqui para vocês duas convidadas especiais, a doutora Elisângela Gomes e a doutora Cristina Bell. Elas são dentistas brasileiras, moram no UK, e elas fizeram a validação via Portugal. Então, vocês gostariam de se apresentar, meninas? Gostariam de falar alguma coisa? Bom, então, prazer, eu sou Elisângela Gomes, estou participando desse grupo, fui uma convidada com muita alegria, recebi esse convite para participar com a Michelle, com a Cris, para estar dividindo com os meus colegas de profissão as informações que podem ajudá-los. Eu Obrigada. sou a Cristina Stefanelli Bill, eu moro aqui em UK há 8 anos e consegui validar meu diploma também numa universidade particular em Portugal, que foi a Fernando Pessoa. Gente, obrigada pela colaboração de vocês. Eu vou começar com a primeira pergunta. Como foi que surgiu a ideia de ir a Portugal em busca do registro? Bom, para mim a ideia Portugal foi uma opção que eu estudei com muito carinho, porque como eu estou aqui na Inglaterra já há 5 anos, a opção que eu teria para validar aqui seria o ORI ou LDS, e quando eu cheguei eu já queria validar, então eu fui para via Portugal porque eu achei que eu não tinha o inglês suficiente para poder para passar as provas aqui e que eu iria demorar um tempo muito grande para poder validar se eu fosse realmente fazer tudo aqui por UK. Bom, e Cristina? eu inicialmente também comecei a me preparar para o ORI, submeti a minha candidatura, né? Porque primeiro você tem que submeter para ser aceita. E nesse meio tempo que eu fui aceita no ORI, que eu apresentei toda a documentação e foi aceita, eu conheci a Michelle, e a Michelle me explicou que havia a rota de Portugal. Então, eu pensei que, de repente, eu ia ter, depois de um ano, a certeza de que eu iria conseguir o registro, quando que, às vezes, no ORI não necessariamente quer dizer que você vai passar nas provas. Então, eu preferi investir um pouco mais e ter a certeza de que, no final, eu ia conseguir o registro aqui. Muito bem. Então, a próxima pergunta é: quando você conseguiu o registro? Bom, Que eu ano consegui o conseguiu? registro em Portugal foi em novembro de 2018 e em UK em janeiro de 2019. E E aqui, eu consegui o registro na Ordem dos Médicos Dentistas em outubro de 2019 e aqui no GDC em dezembro de 2019. muito bem. Bom, gente, e eu gostaria de saber de vocês, para vocês se registrarem lá na Ordem dos Médicos Dentistas em Portugal, foi pedido passaporte ou visto de residência? Como é que foi isso? Bom, eu já possuí aqui para morar na Inglaterra o Residence Card, então foi o documento que eu usei para poder me inscrever na faculdade, para poder estar viajando e entrando em Portugal sem nenhum problema. Para cursar a faculdade, esse foi o tipo de documento que eu usei. Porém, quando eu finalizei a faculdade, para eu poder me inscrever na Ordem dos Médicos Dentistas, eu tive que fazer uma residência também em Portugal, pelo fato de eu não ter passaporte europeu. Ok. Eu já tenho passaporte britânico, porque eu sou casada com um britânico, e apresentei o passaporte britânico, mas depois, para o GDC, há necessidade, sim, de ter o visto de residência em Portugal. Eles pedem. O GDC, só lembrando, o GDC já é para quem quer terminar a validação em Portugal, fazer o registro na Ordem dos Médicos Dentistas de lá e quiser trabalhar aqui no UK. Então, ela está falando que o GDC, que é o órgão daqui, né, como se fosse o CRO daqui, eles pedem, não é isso, Cris? Importante lembrar que a Ordem dos Médicos não aceita visto de estudante. Você tem que ter visto de residência Isso é muito importante no mesmo. país. As pessoas que pretendem, né, tem que ter muito cuidado com esse detalhe da residência, porque já houve casos, não é isso, gente, de pessoal que fez o mestrado clínico para ter o direito de conseguir o registro e não conseguiu, não é isso? Não Sim, conseguiu para se você registrar. fazer. Qual foi a razão mesmo? Elis,
Bom, é que para você poder fazer a faculdade, você pode ou ser europeu ou ter visto de estudante. Agora, para se registrar na ordem, ou você tem passaporte europeu ou visto de residência em Portugal. No caso, eles exigem que seja um visto emitido por Portugal. Então, tem que ser realmente um visto de residência específico de Portugal. Pode ser um visto de residência provisória? É possível? Ou tem que ser permanente? Eu acredito que tem que ser permanente. Existe uma outra forma também. Desculpa, existe o visto de empreendedor também. Porque é um dos vistos que você pode também ter depois que você finaliza a faculdade, que você, né, para você poder se registrar, ou visto de residência, ou um visto de empreendedor, ou passaporte europeu. Por isso que eles exigem que tenha que ser um visto emitido por Portugal. Entendi. Esse visto de empreendedor, porque nem todo mundo tem o passaporte europeu, né? Então, quando você se muda para Portugal, você entra com esse visto de empreendedor, você tem um tempo para poder montar esse negócio, né? E, enquanto isso, você pode fazer outras coisas, inclusive se registrar na OMD com esse visto, mesmo que você, no futuro, não monte o negócio a que você se propôs a ser um empresário no país, né? Mesmo que você depois mude para outro país. É uma opção. Eu não sabia. Gente, bom, quando vocês foram fazer a aplicação do mestrado clínico, qual é o primeiro passo? Vamos orientar aí os nossos colegas que querem fazer essa via do mestrado clínico. No caso, vocês fizeram na Universidade Fernando Pessoa, na cidade do Porto, em Portugal. Então, qual é a primeira coisa a fazer? Entra no site ou liga para lá? Como é? Bom, eu fiz um levantamento das faculdades que faziam a validação, que aceitavam o processo, que estavam fazendo o processo, encaminhei e-mails para a faculdade e quando eu tive a resposta, eu entrei em contato daí com a faculdade que eu escolhi e continuei usando o site da faculdade para poder saber os documentos, né, qual era a forma correta que eu tinha que estar enviando os documentos e eu encaminhei meus documentos daí para a faculdade. Quando você entra a faculdade, cada ano ela tem um edital, então ela pede os documentos e geralmente os documentos têm que ser apostilados, chama apostila diária. No meu caso, eu não estava no Brasil e pedi a um amigo, ele pegou toda a minha documentação, fez a apostila diária, escaneou e mandou para mim, e eu submeti a aplicação online mesmo. Quando eu passei na prova e fui fazer minha matrícula, é que eu tive que apresentar a documentação original. Então, foi assim. Ok. Gente, vocês se lembram ainda dos custos? Porque eu sei que vocês foram de turmas diferentes, né? A Elisângela foi antes de você, Cristina. Então, Elisângela, que custo, assim, ao todo, gente, assim, por cima, quanto é que você gastou, Elisângela? Com Portugal, eu gastei 200 euros, mas eu poderia ter gastado só 100, porque é 100 para você aplicar com os seus documentos da graduação. É que eu quis incluir os documentos da pós, então eu gastei 100 para a graduação e 100 para pós. Agora, com os documentos, a relação com a preparação com os documentos do Brasil, eu não tenho ideia, eu não lembro. Eu digo assim, amiga, o processo completo. O processo completo de Portugal? Do começo ao fim, até você ter o registro na sua mão. Quanto mais ou menos você gastou? Eu gastei 20 mil pounds. Pronto, 20 mil libras, que seria, um valor menor em euros, né? Mas vamos colocar aqui, 20 mil libras seria em torno de 28 reais, 30 mil reais, é isso? Mais ou menos, né? Deixa eu ver. Não, eu acho que é mais, hein? 20 vezes 6. Tá em torno de 120 mil reais. Porque no momento, eu acho. Eu fiz realmente, claro, sem dúvidas, porque nossa, bastante grana, né? Então é isso, o pessoal já fica sabendo que tem que se preparar financeiramente, né, gente? Que a coisa não é de brincadeira, né? Porque você pode atrasar. Isso aí a Elis gastou no ano dela, porque cada ano eles estão aumentando, estão mudando, né?
Eu já gastei 24 mil, em torno de 24 mil euros. Euros. É, o que daria... foi 200 quando eu submeti a minha candidatura, né, para eles avaliarem a tua ementa. Depois tem a mensalidade da faculdade, que eles chamam de propina, e os créditos que você traz do Brasil, do que você cursou no Brasil, para eles serem transferidos para os créditos europeus, que chamam os ECTs, por cada matéria que você cursou no Brasil, tem uma quantidade de créditos, que são os ECTs. E cada crédito tem um valor. Então, se são 3 ECTs, vamos supor, um exemplo, 20 euros cada um, que não é mais, na minha época foi, agora é mais. Então, são 60 euros. Se forem 4, você vai multiplicando. Então, você paga para registrar o que você trouxe do Brasil, e mais a propina da faculdade. Então, no ano que eu estudei, que foi 2018, 2019, foram 4 mil e alguma coisa que eu não lembro exatamente, euros de transferência de créditos do Brasil para Portugal, e mais as matérias que eu ia cursar para poder fazer a equivalência, né? que a universidade, no caso aqui no Reino Unido, o meu objetivo era me registrar, que eu precisava de um determinado número de créditos, que eram mais de 5 mil. Então, foram 600 euros por mês de propina. 11 mensalidades de 600, no final, com moradia, porque eu tive que morar em Portugal, porque foi um ano, eu tinha aula todo dia. Então, eu gastei uma faixa de 24 mil euros, mais ou menos, no total. Saiu mais caro do que o processo da Eli. Então, é isso. Gente, a gente fica falando pounds, que é a libra, né, que é a moeda daqui, e a gente falou em euros. Então, vocês façam a conversão aí para o real, que tem que ver como é que está o câmbio do dia, e vocês vão entender. Bom, por fim, é um processo bem caro mesmo. E tem que estar preparado com esse dinheiro, porque se atrasa, não é isso, menina? Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Se atrasar 1 dia, 2 dias a mensalidade, você pode ser impedido até de fazer um exame, não é isso? Na universidade. Você, com um atraso, você já não tem acesso com 1 dia de atraso, você já não tem acesso ao sistema. Porque tudo é por sistema, o e-learning, que é um sistema que eles usam, as matérias, as notas, é uma secretaria virtual. Então, você só tem acesso se você mantém a sua mensalidade, a sua propina em dia. Olha isso, isso realmente... Você não tem acesso, né? Perde o acesso às suas notas, inclusive, de provas que você fez. E a multa, no caso, na Fernando Pessoa, se você atrasar, a multa é altíssima, e ela não é um valor só, cada semana vai aumentando, que você vai atrasando, entendeu? Nossa. Então, gente, eu gostaria de entender como é que funciona assim, o mestrado clínico em si. E aí, por exemplo, eu sei que a Elisângela, ela não precisou fazer provas, né? Enquanto que a Cristina já fez provas, não é isso? Não. Entrar no mestrado. O caso nosso foi diferente, porque o meu ano, nós fomos divididos em 3 turmas, conforme os anos que nós tínhamos de formado e de experiência. Então, eu fiquei na turma do meio, na segunda turma. Então, eu precisava fazer provas, eu precisava cumprir alguns requisitos, mas como eu estava morando em UK e... Gente, deu pau aqui. Entrou uma... Não, está certo. Está dizendo que não tem mais limite de tempo. Pode continuar. Desculpa. Bom, então tá. Meu situação foi diferente porque eu decidi não me mudar para Portugal. Eu continuei aqui na Inglaterra porque eu estava trabalhando aqui. Na época eu trabalhava como trainee dental nurse e eu também estava fazendo curso. Então eu optei por continuar aqui em UK e
ir para Portugal toda semana, ou no começo foi toda semana, depois eu comecei a conseguir a cada 15 dias. Então, eu entrei com o Estatuto do Estudante Trabalhador, que a faculdade dá essa possibilidade quando o aluno é um trabalhador. Isso me deu a possibilidade de cursar as aulas teóricas, eu tinha que cumprir só 15%, mas eu tinha que fazer todas as provas, mas eu não tive clínicas diárias, nem semanais, eu tive 2 provas clínicas e laboratórios. Então, assim, foi mais fácil nesse requisito de eu não ter que estar lá todo dia cumprindo clínica e as aulas teóricas. E a Cristina, foi do mesmo jeito não, né? Não, não. Na verdade, quando eu entrei toda serelepe achando que ia ser igual a Elis, né? Porque eu também estava trabalhando como dental nurse aqui. E eu já tinha me qualificado como dental nurse. Eu tive que parar de trabalhar porque eles aumentaram para 90 ECTs, né? Então eu tinha aula todo dia e tinha laboratório também. Eles colocaram a gente para fazer matérias de vários períodos. Então, o laboratório você só podia ter 2 faltas o semestre inteiro. Uau. E todo laboratório também tinha uma avaliação, tinha nota, que somava na nota da matéria final. Você não podia realmente faltar. Então, eu tive que me mudar para Portugal, alugar um lugar para eu morar e ficar direto. Então, eu vinha para casa uma vez por mês. Entendi. Às E vezes, quando era feriado. a Elisângela, ela conseguiu trabalhar enquanto fazia o mestrado. Já você não deu para fazer isso, né? Não teve condições. Eu não pude trabalhar, mas quem estava morando em Portugal, que quis continuar. Teve gente que conseguiu trabalho de assistente de dentista em Portugal, enquanto estava fazendo a faculdade. Certo. Então dá para Rebolou. trabalhar. Legal, muito bom saber disso. Então dá para estudar e trabalhar, não é isso? Depende, Michele, porque cada ano eles, né, fazem. Depende muito. Essa pessoa trabalhava fim de semana. Ela trabalhava fim de semana. Mas também lembrando que a faculdade tem um período vespertino e tem um período noturno. Você pode escolher também qual você quer cursar. Então, a maioria dos colegas que eu tinha também que do período noturno trabalhavam. Porque daí toda a faculdade, eu acho que é lei, esse estatuto do estudante trabalhador. Então, a partir do momento que você aciona, você tem alguns benefícios, algumas situações podem ser assim diferentes para você. Né? Você pode fazer algumas provas a mais, pelo fato de você não estar tão assíduo lá na faculdade, eles te ajudam dessa forma. Interessante. E, bom, gente, quando vocês concluíram, como é que foi para fazer o registro eu acho que se um de vocês respondeu, deve ter sido o mesmo processo, não é isso? Fazer o registro na Ordem dos Médicos Dentistas de Portugal, quando conclui o mestrado clínico. É que eu acho que o nosso caso foi diferente, porque... Foi diferente? Foi diferente porque a Cris tem passaporte europeu e eu sou casada com europeu. Então, eu fiz o visto de residência em Portugal. Primeiro, eu tentei com o meu visto que eu tinha de residência aqui em UK, porque significa que eu estou na União Europeia, mas a ordem só aceita, que nem eu falei, ou passaporte europeu ou visto emitido por Portugal. Aí eu não conseguia. A primeira tentativa que eu tive de me registrar na ordem não deu certo. E aí eu tive que partir para realmente fazer a minha residência em Portugal. E eu tive que agendar no CEF, eu tive que, com meu marido, fazer todo esse processo de residência em Portugal, para poder me registrar na ordem. E a Cristina, como foi? Bom, eu fiz o registro, eu me lembro que eu fiz o registro de residência em Portugal, mas, sinceramente, eu não me lembro se isso foi importante para a Ordem dos Médicos. Mas, de qualquer forma, a faculdade, quando você faz a matrícula, ela agora está pedindo essa documentação. Existe uma lista que você tem que seguir, né? Eu não tive problema nenhum em me registrar na Ordem dos Médicos, porque eu vi a experiência da Elise e de outras pessoas, eu apresentei toda a documentação que eles pediram e meu registro saiu muito rápido. Mais rápido do que aqui, em UK.
Ok. É. Gente, e vocês conhecem outros dentistas que passaram pelas mesmas dificuldades que vocês, ou até diferentes? Bom, eu conheço, eu tive várias pessoas que, né, vários brasileiros que estudaram comigo, que depois, quando terminaram a faculdade, alguns aplicaram para visto de residência, alguns aplicaram para visto de empreendedor, e teve também alguns que voltaram para o Brasil, sem realmente também fazer o registro na ordem, porque acabaram concluindo, mas não tinham passaporte europeu, então aí não tinham como se registrar e acabaram voltando para o Brasil. A ordem, ela pede os documentos da faculdade, né, o diploma, o histórico, e relacionado com Portugal, você tem que tirar só o NIF e o do... O NIF, só lembrando, pessoal, o NIF é o CPF no Brasil, é o NIF lá em Portugal. Uhum. E Para a ordem não foi muitos documentos, mas a ordem tem uma regra. A ordem, ela tem uma reunião que é feita uma reunião mensal. Então, todo mundo vai entregar a documentação e vai entrar numa reunião, porque é avaliado os seus documentos nessa reunião, e eles decidem nessa reunião se você vai poder ingressar na ordem ou não. ok. Cristina, Tem mais alguns alguma coisa a acrescentar? documentos ainda que você tem que tirar em Portugal, né? Como aquele o registro de antecedentes criminais. Mas sem isso aí você consegue e não é difícil. Tem um órgão que você vai lá, pega uma senha, mas eu acho É um que documento emitido na hora. o mais sério que eu acho que aconteceu, que as pessoas não se preocuparam muito, foi com essa coisa do passaporte europeu, que muitos não tinham, e que Uhum. tiveram que fazer o visto de empresário, porque o visto de estudante não Não deu certo, consegue né? se registrar na ordem. Gente, Mas e aqui... as Desculpa. pessoas da minha turma já tinham visto experiências Hum, de pessoas de que do ano outros? anterior e se Sim. prepararam. A maioria se preparou. Que bom, né? Então, assim, para a gente concluir, qual o conselho que vocês dariam para quem quer tentar o que vocês tentaram, né? Fazer toda essa trajetória? Olha, eu sou uma pessoa apaixonada por odontologia. Assim, era uma situação muito difícil para mim que eu não conseguia me ver trabalhando em outra área. Eu tentei trabalhar como auxiliar e, mesmo assim, estando muito próximo do que eu fazia, aí eu ainda sofria. Eu falei, não, eu preciso voltar a ser dentista. Então, o conselho que eu dou para todo mundo é assim: não desista do seu sonho, sabe? Vá atrás, corre, porque quando aconteceu comigo eu achava que era uma coisa impossível, eu achava que financeiramente que eu não ia conseguir, que ia ser inviável, mas no fundo eu corri atrás de um jeito e não desisti, que Deus me abençoe e no final deu tudo certo, graças a Deus. Eu estou feliz e contente aqui em UK, trabalhando, e Portugal foi extremamente importante para mim. Não é complicado, é difícil você conseguir os documentos e você realmente ter toda a papelada para você entrar no curso. Durante a faculdade, realmente você tem que estudar, você tem que fazer as provas, você tem um TCC para apresentar, você vai passar por uma banca, mas é super tranquilo, sabe? É possível. Então, acho que o mais forte mesmo é que a pessoa tem que persistir. Você tem que saber que você tem que falar o idioma do país que você está querendo ir, tem que se preparar financeiramente. Você não pode ir assim. Eu vejo gente que largou, às vezes, até um emprego bom que tinha, porque Portugal, né, gente, vamos ser sinceros, está saturado de dentista. Né? A não ser que você realmente não ligue para dinheiro, queira viver uma vida simples, não ganhando muito. Portugal já está saturado, mas tem que ter o pé no chão. Meu conselho que eu dou para quem quer continuar a fazer é persistir, sim, mas dentro da realidade. Não desanimar também quando você vê que existem muitos passos ainda para você seguir, mas que de passo em passo você chega lá, né? O meu, quando a Elis me falava de TCC, de banca, eu ficava assim, meu Deus, apavorada. No entanto, já passei por tudo isso, já terminei, já consegui o meu registro e estou aqui. Então, o conselho é esse: preparem-se bem financeiramente, vejam bem a realidade da situação, como é que é, não desanime, mas também tenham o pé no chão, né? Esse é o meu conselho. Uma outra coisa importante
se você tem um sonho de ir para um determinado país da Europa, veja primeiro se o país vai aceitar essa sua equivalência das universidades de Portugal, porque muitos colegas da minha turma fizeram com o objetivo de ir para a França e para a Itália, e, no entanto, a França e a Itália agora não estão mais aceitando essa equivalência de Portugal, entendeu? Eles fecharam. Muito importante. Obrigada, viu, Cristina? Muito importante essa informação, porque já pensou, minha gente, fazer tudo isso, passar por todo esse calvário e no final dar errado, realmente, né, é muito triste. Então é isso, gente. Olha, vocês sabem que vocês são musas inspiradoras, né? Cientistas brasileiros. Ai, quem me dera! Vocês são. Tudo isso que vocês passaram, gente, é digno de muita admiração da gente. Então, assim, eu só queria aqui agradecer mais uma vez pela disponibilidade de vocês em apoiar esse projeto e compartilhar a experiência de vocês. Muito importante para muita gente, muitos colegas, né, que tem muito o desejo, tem o sonho, né, de conseguir se registrar aqui fora para poder atuar fora do Brasil. E vocês são modelos, são exemplos para todos nós. Eu te agradeço demais, amigo, pelo convite. Eu tenho que agradecer, em primeiro lugar, a você, Michele, porque eu não sabia de Portugal e foi você que me orientou, você que é minha musa inspiradora. Deixa disso, Cris. Depois eu tenho que agradecer a Elis, porque foi ela que me deu todos os passos. Eu me lembro daquele dia que eu fui encontrar vocês naquele pub lá em Londres, e vocês me explicaram tudo, né? E, é claro, meu marido que me ajudou financeiramente também, eu tinha uma reserva, mas se não fosse ele, a Deus, em primeiro lugar. E eu tenho uma pessoa que eu tenho que agradecer muito, porque vou abrir só uns minutinhos aqui. Eu me lembro que no edital da faculdade, eles disseram que esse nosso curso ia durar 11 meses. Depois que a gente passou na prova, eles mudaram para 1 ano e meio. Então, isso me fez ter vontade de desistir, porque eu não sabia se eu ia estar preparada financeiramente para pagar 1 ano e meio de curso, né? Então, nós conversamos com o reitor, então houve essa pessoa que lutou muito, né? Que tomou o primeiro passo da nossa turma, que foi a Stone. Ela batalhou incessantemente para que o que tinha sido cumprido anteriormente no edital fosse cumprido, né? Então, nós conseguimos reduzir para 1 ano, que foi o que foi combinado inicialmente, e fazer as provas do terceiro semestre somente, não cursar. Então, foi por isso que nós éramos para ter terminado em julho de 2019, terminamos em setembro. Nossa. Então, essa pessoa que batalhou também tem que agradecer, porque provavelmente ela vai ver esse vídeo, tem que agradecer a ela, que foi uma pessoa que me ajudou muito também quando eu cheguei lá a fazer matrícula, tudo que eu estava perdidinha, né? Então, assim, um ajudando o outro. Ai. E você, Michele, é uma pessoa assim, incrível, que se dispõe a... Demais. Falei para o meu marido de você hoje, como você é, a sua disposição em ajudar as pessoas. Então, eu agradeço de coração, eu estou aqui. Devo, em primeiro lugar, a você. Não, já falei para você, o mérito é todo seu. É sério, gente, eu fico tão feliz porque a gente se realiza através de vocês. Eu estava até comentando com a Karen outro dia, que a gente já fez a live, né? Que imaginem que vai o time do Brasil jogar a Copa e aí vence. E eu tô lá de torcedora. Gente, a alegria é como se eu tivesse entrado no campo, entende? E tivesse ganho com vocês. Então, assim, é uma sensação maravilhosa. Vocês não têm noção da felicidade que vocês passam para mim quando vocês vencem. E é por isso que eu tenho o maior prazer, viu? Eu também, olha, eu estou agradecidíssima desse convite, de poder estar participando, porque eu passei por uma situação muito difícil quando eu cheguei aqui, de não ter informação, de procurar pessoas, dentistas de aqui para me dar orientações e não conseguir. Então, eu tive que descobrir, ralar, ir atrás, sabe? Eu tive uma pessoa que foi também assim, que me ajudou. 2 dentistas aqui em UK foram únicas, assim, que nessa época me ajudaram. Mas
era muito difícil as informações. Então, assim, todo dia, hoje, sempre quando alguém me procura, me manda mensagem, alguma coisa, eu procuro ajudar. Às vezes, pela correria, acaba um dia ou outro mandando a mensagem, não no mesmo dia, mas eu Coração procuro ajudar gigante. todo mundo. Porque eu sei como é difícil a gente ter informação realmente que existe, que vale a pena, que realmente é o caminho, sabe? Então, a gente poder colaborar para poder ajudar as pessoas a terem esse caminho, a ter essas informações, para mim, é fantástico. É ótimo. E muito obrigada, Michele. Você é sensacional. Eu é que agradeço. Vocês são estrelas. Obrigada por inspirar a gente todos os dias. Tem que fazer um vídeo orientando as pessoas a se registrarem aqui, porque depois é outra. É, outra história. Vamos a sim. documentação Vamos que... sim, vamos sim. O Gustavo, o nosso colega Gustavo, já se ofereceu também para ajudar, para explicar sobre o registro, depois, para quem passa via Portugal e queira atuar aqui no UK, como faz. A gente, sem dúvida, a gente vai fazer para frente, tá bom? Gente, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Para todo mundo. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Tchau, meninas. Sucesso, Tchau, beijo. meus amores. Obrigada. Obrigada mais uma vez.